2 Coríntios 2:15 diz assim na minha versão: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. O tema dessa pregação é pecado fede. Então olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: pecado fede. Você é o bom cheiro de Cristo. Você é o bom cheiro de Cristo. Fala aí para o seu irmão: você é o bom cheiro de Cristo. Glória a Deus. Aqui vem falando a primeira coisa, que nós somos o bom cheiro de Cristo. Mas nós somos isso para Deus. Mas vamos meditar um pouco hoje. E eu gostaria de te perguntar primeiro: você é esse bom cheiro de Cristo para os homens também? Para as pessoas que trabalham com você, para a sua família, para os seus amigos, para a sua parentela, para as pessoas com quem você faz comércio. Você é um bom cheiro de Cristo para eles também? Bom, Jesus, ele disse dos religiosos da época dele que eles eram como sepulcros caiados. E o que é isso? É exatamente uma cova, e daí você vai fazer a lápide, e daí depois você vai pintar de branco. Eles pintavam com cal, então isso seria um sepulcro caiado. E por que Jesus, então, chamou eles de sepulcro caiado? É porque sempre quando você for num cemitério e você vê aquele túmulo novinho lá, né, pintadinho, bem conservado, você vê que ele é bonito. Mas dentro dele, exatamente, está podre. Por mais que a pessoa tivesse sido importante nessa vida, se você abrir aquilo lá, vai estar podre e provavelmente cheio de vermes e fedendo. Então, ele estava dizendo sobre hipocrisia, algo que parece, mas não é. E por que eu falei então sobre exatamente cheiro? Gente, é porque muitas vezes só de olhar para as coisas, você não percebe se elas são boas ou ruins. Elas têm uma aparência muito boa. Mas o cheiro, a gente é muito sensível a cheiro. A gente é muito sensível ao cheiro. E pecado fede. Então, de longe de uma pessoa, você não consegue sentir o cheiro dela. Então você vai ver a aparência dela, e eu posso estar com roupas de marca, com as melhores grifes, né? Todo bonito. Só que se você chegar perto de mim, de repente eu posso estar fedendo. Porque pecado fede. Então, quando nós dizemos aqui que nós somos o bom cheiro de Cristo, então é lógico que nós não podemos estar fedendo. E é lógico que eu estou falando espiritualmente. É lógico que eu não estou falando do seu físico em si. Eu estou falando do espiritual. Estou falando de caráter. Algo que visivelmente muitas vezes não é visto. Só que as pessoas percebem. E Deus, que sonda os corações, Ele vê dentro de nós, com certeza, sabe muito mais do que aqueles que estão lá fora. Nós não podemos ser, então, algo que nem diz um ditado brasileiro, que diz assim que por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então tem esse ditado, eu ouço desde criança isso. O que quer dizer isso? Exatamente. Bonito por fora, podre por dentro. Que nem aquela goiaba bonita que você pega, e daí quando você morde ela, você acha meio bicho dentro. Né? Porque a outra metade você já comeu. Então, é isso. Então, por fora está muito bonito, mas por dentro está estragado, está bichado. Então, muitas vezes, é assim que as pessoas nos veem. Uma fruta bichada, como alguém oco e podre por dentro. Não só oco, vazio, mas podre. E como eu disse, nós somos muito sensíveis a cheiro, gente. Então não precisa de um discernimento espiritual muito grande para você perceber que tem uma coisa errada na vida de uma pessoa. Vou repetir de novo. Não precisa de um discernimento espiritual muito grande para você perceber que tem algo de errado na vida da pessoa. Por que as pessoas falam tão mal de cristãos? Falam, a pessoa vai na igreja e é assim, é aquilo. A pessoa consegue ver que a pessoa muitas vezes se veste, que na igreja pede, né? Tá lá no final de semana, todo final de semana tá lá na igreja, fala o crentez, né? Que é glória a Deus e aleluia, né? Tá amarrado, aprende as palavrinhas. Só que a hora que a pessoa abre a boca, o que vem? Vem um bafo, vem um mau hálito, vem a halitose. E a pessoa que está ouvindo aquilo, por mais que sejam palavras bonitas, ela vai fechar o coração. Então, se você está com bafo, você vai falar perto de uma pessoa, a pessoa vai se afastar de você. Muitas vezes ela não vai ter coragem de falar para você que você está com bafo. Por quê? Porque a gente é muito sensível a cheiro. Então não é o que a gente fala, é o hálito. Eu fui pesquisar um pouquinho então sobre essa questão do mau hálito. Então a medicina diz assim que é halitose. Então é um sinal
de algo no organismo que está desequilibrado e que deve ser identificado e tratado. Então, mau hálito não é uma doença, é um sintoma, é um sinal. Lembra que a gente falou sobre sinal? Então, se você tem um sinal, você deve prestar atenção. 90 a 95% dos casos é de origem bucal mesmo, acontece na própria boca. E de 5 a 10% é de outros fatores. Então, aquela coisa de dizer assim, o mau hálito vem do estômago é lenda. Não vem mau hálito do estômago, não. Sabe de onde vem? Vem do pulmão. Então, fizeram um teste lá, né? Colocaram alho na sola dos pés dos pacientes e depois de algumas horas entrou na circulação sanguínea e daí pôde, então, sair na boca esse mau hálito. Saiu na boca. Mas daí saiu por onde? Pelo estômago? Não. Foi pelo pulmão, pela via respiratória. Então passa e sai pelo nariz e pela boca. Mau hálito. Então, cuidado onde você pisa. Você pisa num lugar, esse negócio vai entrar na sua circulação e vai sair mau hálito de você. Você vai ficar fedendo. Cuidado onde você anda. Cuidado com o que você faz. Onde você pisa. E, logicamente, cuidado com o que você come. Cuidado com o que você come. Porque o que você come muitas vezes dá mau hálito. Vai ficar fedendo. Então, o que você come durante a semana toda? Espiritualmente falando. Novela, internet, filme. O que mais? Notícia, só notícia ruim. Aí você vai falar o que quando você for falar? Você acha que o seu hálito, você acha que aquilo que você vai falar, as pessoas vão receber? Aí por mais que você tente falar de Deus, o seu mau hálito vai na frente das suas palavras. E você pode estar falando glória a Deus e aleluia, que Deus cura, Deus salva. Só que aquele cheiro, a pessoa já está assim, nossa, essa pessoa vai parar de falar, não. Ela não está nem ouvindo o que você está falando mais. Por quê? Porque as pessoas percebem. Não precisa de um discernimento espiritual muito grande para perceber que tem algo de errado na sua vida. Por isso que o mundo, ele fala tão mal dos cristãos que anda torto aí. Porque muitas vezes a pessoa não está vendo o que a pessoa está fazendo de errado. Muitas vezes a pessoa até é certinha. Só que a pessoa abriu a boca, a pessoa fala, essa pessoa não dá não, tem alguma coisa errada com ela. Por quê? Mau hálito, fede. Pecado fede. Pecado escondido dentro de você. Aquilo que você comeu durante a semana, quando você vai falar com alguém, aparece. Você acha que está escondido, mas aparece. Aparece. Ficar sem comer também dá mau hálito. Ficar sem comer muito tempo também dá mau hálito. Então, quando você acorda de manhã, né, parece que sua boca é de boca de leão, né? Então, você fica sem comer esse tempo todo. Quando você acorda, todo mundo quando acorda tem mau hálito. Tem mau hálito. Por quê? Porque você ficou sem comer muitas horas. Então, ficar sem se alimentar também dá mau hálito. Então, trazendo esse exemplo para o espiritual, se você fica sem comer a palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem se encher de Deus, também vai te dar mau hálito. Então, não é só aquilo que você come, é aquilo que você deixa de comer também. E fede, porque pecado fede. E daí você vai tentar falar com as pessoas de Deus, mesmo falando de Deus, falando coisas bonitas, a pessoa vai sentir o cheiro. Muitas vezes ela não vai te falar, mas ela não vai te ouvir. Você não vai passar uma confiança. Por quê? Por causa do cheiro. Aí ainda tem, além daqueles 5% dos casos, que não é só da boca, tem as doenças. Então, por exemplo, diabetes, hipoglicemia e alterações hepáticas, renais, intestinais, tudo isso também altera o hálito. Então pode ver que a pessoa com diabetes, muitas vezes até por tomar aqueles remédios, a pessoa tem um cheiro terrível para falar. E elas têm mau hálito, mas porque elas são doentes. Então, se você tem uma doença na sua vida, uma doença espiritual, quando você for falar também vai ter mau hálito, vai ter... O pecado fede, gente. É podre. E as pessoas vão perceber que tem alguma coisa errada na sua vida. Por mais que elas não estejam vendo, porque por fora você vai ser bonito. Algo que está todo branquinho, como um sepulcro caiado. Como aquela fruta. Por fora está bonito. Só que a hora que você abrir a boca para falar alguma coisa, já era. Você vai se denunciar. Então não adianta você querer parecer alguma coisa. Porque as pessoas percebem, gente. As pessoas percebem. E o pior de tudo isso, o que é? Exatamente, é que as pessoas que têm mau hálito, as pessoas que fedem, elas não percebem o próprio cheiro. Você acha que está tudo bem com você. Só que as pessoas à sua volta estão se afastando. Por quê? Porque ninguém quer ficar perto de ninguém que fede, não, gente. Assim que... Eu não sei o que eles fazem com aquela boca lá, né? Parece que toma água do vaso, não é possível. É terrível. Outros parece que lava a roupa no vaso, porque vem fedendo
Você vem 1 quilômetro, você já está sentindo o cara chegando. Ó, o cara vem vindo, hein? Fede. E essas pessoas mesmo, elas não sentem que elas fedem. E japonês é muito... na dele, ele também não fala. E a pessoa vive a vida inteira fedendo. Se não viesse aqui uma pessoa com coragem, muitas vezes, de encarar você e falar assim, seu cristianismo fede, você ia ficar fedendo pro resto da sua vida. Então, eu não estou falando isso porque eu também não tenho mau cheiro, não. Se você chegar perto da minha vida e começar a olhar, com certeza você vai achar alguma coisa. Então, qual que é o segredo disso tudo? É tomar banho todo dia. É escovar os dentes todo dia. É se alimentar direito. É parar de comer porcaria. Por quê? Porque vício, gente, fede. Gente, cigarro fede. Álcool fede. Droga fede. Então, eu não conheço bem, mas tem gente que passa assim perto e fala, nossa, olha que cheiro de maconha. A pessoa sabe. E álcool, então, tem até uma história interessante que um amigo meu era casado de novo, né? E um dia ele bebeu e chegou na casa dele, né? E foi deitar. Mas antes de deitar ele, casado de novo, né? Bebi, tava meio bêbado. Falou, vou escovar bem os dentes, vou engolir o pasta. Ele falou que engoliu pasta. E deitou assim, deu um beijinho no rosto da mulher, a mulher acordou, né? Oi, amor, já chegou? Já cheguei. Você bebeu? Fede. Não tem como você esconder. Por quê? Porque não sai só da boca, gente. Sai do pulmão. Então, eu estou falando isso fisicamente, mas espiritualmente falando. Não é aquilo que você está falando. Não é. A pessoa percebe. Tem algo errado nas palavras dessa pessoa. Não bate. A pessoa sente o cheiro. E o diabo ainda faz questão de apontar ainda. Se você tiver com uma brecha, o diabo ainda faz questão de apontar. Então, fede, gente. Não tem como você esconder. O que Jesus falou mais dessas pessoas? Ele falou assim, que essas pessoas honravam ele com os lábios, mas o coração estava longe dele. Muitas vezes você dá glória a Deus. Eu vi muita pessoa que vinha aqui dando glória a Deus, falando em línguas, aí só faltava andar no teto, não são. Só que quando você ia perceber o coração dessas pessoas, estava longe de Deus. Estava longe. E daí começa a aparecer. Porque a pessoa aqui, a aparência dela é tudo bonito. Aqui todo mundo é bonitinho, gente. Aqui todo mundo... Ninguém fala palavrão aqui dentro. O problema é quando sai lá fora, lá quando você toma uma fechada no trânsito. Oh, filho de uma abençoada. Né? É desse jeito. É quando você sai lá fora lá. Aí muitas vezes você vem pra cá e dá pra perceber. Não precisa de discernimento espiritual muito grande para isso, não. Que tem alguma coisa errada na sua vida. O mau cheiro, gente, atrai alguma coisa. O cheiro em si atrai. Então, o que os animais, quando eles querem acasalar, o que os cachorros fazem? Eles rolam na carniça. Eles rolam na carniça, porque isso atrai as fêmeas. Por quê? Porque eles rolam na carniça, na imundícia, para chamar a atenção. Por quê? É o cheiro. Se você fica comendo tudo isso, fica rolando no pecado a semana inteira, o que vai atrair para a sua vida? O que você está atraindo? Agora, se só está seguindo as maldições atrás de você, é porque você está cheirando mal. Se é só o urubu que está vindo atrás de você, é que você está fazendo carniça mesmo. Aí, muitas vezes você chega aqui e na hora do louvor, quando fala assim, acabou, agora que estava ficando bom. Não é, agora que estava saindo esse cheiro. Agora que estava saindo esse cheiro, que você ia começar a sentir o bom cheiro de Cristo. Que você ia começar a sentir a unção. Aí acaba. Estava bom desde o começo. Só que daí você vem todo arrebentado, todo acabado, todo sujo, fedendo. Por que hoje em dia as igrejas estão tudo lotado e o louvor é de 1 hora? Por que você acha? Por que parece que esse louvor de 1 hora é que faz as pessoas ficar na igreja? Porque só depois que elas estão limpas, só depois que elas se encheram, elas conseguiram sentir alguma coisa boa, que daí começa a fluir as coisas. E daí elas acham que a igreja boa é essa igreja que tem 1 hora de louvor. Não, gente, não é bem assim também não. Não é bem assim. Por quê? Porque o que vai te sustentar é a palavra de Deus. Por quê? Porque não adianta nada você vir e tomar um banho e trocar suas roupas tudo de lama, e daí depois de meia hora, depois de 1 hora que você tomou banho e está com as roupas limpas, você voltar para a mesma lama. Não adianta nada. O que vai fazer você não andar na lama? Você saber o que é lama e o que não é? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não adianta nada essas igrejas que ficam aí 1 hora de louvor, aí a pessoa anda na unção lá e depois volta para casa. E assim que ela sai, ela já começa a sair fedendo já. Por quê?
Já sai no trânsito, já sai brigando com a mulher, já sai brigando com as crianças. Vai passar a vida inteira fedendo, porque ninguém fala nada. Porque eles não vão na raiz do problema. Você continua dando banho, mas não ensina a pessoa a ficar limpa. As pessoas não ensinam. Por quê? Porque é mais fácil de controlar. É mais fácil de dominar pessoas assim. É mais fácil de explorar pessoas assim. Dependentes, que não sabem fazer nada por elas mesmas. Aqui, graças a Deus, nós ensinamos você a viver. Viver com Deus. Então, cuidado com aquilo que você está atraindo. Jesus também disse que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E você acredita em Jesus Cristo? Sim. Então, rios de água viva fluirão de você. É de água viva. Rio de água viva vai sair de você. É uma promessa para você. É rio de água viva. Água limpa, água viva, não tem cheiro. Não tem cheiro. Então, nem que não for perfume, mas também não tem cheiro. É rio de água viva. Se tiver cheiro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes, em vez de você ser um rio de água viva, você é um esgoto que jogaram lixo e jogaram cadáver lá. Porque a sua água é suja, podre e fede. Mas de onde que veio todo esse lixo? Do passado. Você precisa deixar o seu passado passar. Você precisa tirar esses cadáveres que está aí nessa água aí. Essa água parada, está na hora de passar. Água parada, gente, só traz doença só. E nem o Aedes aegypti não quer essa água. Só para você ter noção como que são as coisas. Nem aquele mosquitinho da dengue lá, ele não quer. Ele não quer essa água parada, ele quer água limpa. Até o mosquito quer água limpa. Você acha que um ser humano, que você for falar com ele, ele vai aguentar essa água suja? Então, se o seu passado não está resolvido, se você tem um passado todo arrebentado, quando você falar, por mais que você não fale do passado, a pessoa vai perceber que tem algo errado, tem algo fedendo na sua vida. É lixo. Que muitas vezes, não foi você que colocou não, jogaram em você. Muitas vezes jogaram lixo em você e você está deixando lá. Deixa Deus limpar você. Pede para Deus, Deus me limpa o meu coração. Muitas vezes não foi você que fez não. Muitas vezes jogaram em você e você está guardando a mágoa disso aí. Fizeram coisas ruins com você e você está guardando lá. Esse cadáver aí é aquela pessoa que morreu para você. Só que você ainda não jogou o corpo dela fora não. Ela ainda está morando dentro do seu coração, nessa água parada aí, fedendo. Perdoa essa pessoa, deixa ela embora. Deixa a água levar embora. Deixa levar embora. Acaba com isso. Passado, gente. Passado fede. Por isso que tem que chamar passado. Tem que passar. Rio de água viva vai fluir do seu interior. Deixa o rio de água viva levar-se embora. Para de segurar. Deixa embora. Lá em Eclesiastes 10:1 diz que uma mosca morta pode estragar todo o perfume. Uma mosca só, ela pode estragar um perfume todo. Então o que isso quer dizer, gente? Assim, o irmão estava me falando outro dia que... Sabe o que acontece? Que as coisas ruins, elas se destacam mais do que as coisas boas. As coisas ruins, elas se destacam mais do que as coisas boas. Então, que nem as pessoas dizem, você faz 100 coisas boas e faz uma ruim, as pessoas vão lembrar da ruim. E é uma verdade. E por que deveria ser diferente? Falar, não, as pessoas tinham que lembrar das coisas boas que eu fiz. Por quê? Agora para pensar, por que elas tinham que lembrar das 100 boas e não da ruim? Por que você acha que nós somos propensos a lembrar sempre das coisas ruins? Por que as coisas ruins sempre chamam mais a nossa atenção? Você já parou para pensar nisso? É porque nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é feito para ser santo. Então qualquer coisinha ruim, lógico que vai atrapalhar você. Lógico que vai me atrapalhar, vai atrapalhar, as pessoas vão perceber. Por que as coisas ruins, então, têm mais atenção? Porque era para a gente ser santo, gente. Era para a gente não ter pecado nenhum. Então qualquer coisa tira a nossa atenção. Uma mosca só, ela pode estragar um perfume todo. Então entre um prato cheio de vermes e um prato com verme, qual que você comeria? Nenhum. Então não interessa. Não interessa. Uma coisa ruim acaba com o resto. Não adianta você ter, entre aspas, o brilho de Deus, se quando você falar, você tem um mau hálito. Ou do passado, ou do pecado, ou daquilo que você comeu. Não adianta. Nós temos que ter um cheiro suave. Qual que é o cheiro de Cristo, gente? É o cheiro da justiça, da misericórdia, fé, mas principalmente do amor.
Amor sem fé não existe. Fé sem justiça não existe. Justiça sem misericórdia não existe. Quem entende que tudo isso é uma coisa só, é um fruto só. Porque muitas vezes você fala assim, ai Deus, eu quero amar mais. Só que se você não tiver mais fé, também não vai amar mais. É tudo ligado, é a mesma coisa. É um fruto só. É o fruto do Espírito. É o fruto. Não tem como você cortar, separar. É tudo junto. É a mesma coisa. Só que daí umas pessoas se especializam. Não, eu quero ter mais fé. E daí muitas vezes fala assim, eu vou fazer alguma coisa para aumentar a minha fé. O que vai fazer você aumentar a sua fé então? Você tem que ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você fica ouvindo a fofoca, fica ouvindo, olha, vai vir uma crise, está vindo uma nova doença, o que vai gerar? Vai gerar fé, mas fé negativa. Gente, a fé que Deus quer vem da palavra de Deus, só que daí você fica ouvindo outras coisas. Então você quer ter mais fé? Ouça mais pregações. Só 2 por semana é pouco. Para quem quer ter mais fé, ouça mais a palavra de Deus. Cuidado com as fontes, é lógico. Mas ouça a palavra de Deus. Você quer ter fé? Ouça a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir, é o louvor não. Não adianta você ficar ouvindo louvor. O louvor não vai aumentar a sua fé, a não ser que tenha a palavra de Deus lá. Gente, a gente faz esses vídeos aí. Aproveita. Porque você não vai lembrar de tudo que eu falei aqui. Na outra semana, sabe quantos por cento disso, se você prestou muita atenção, você vai lembrar? 30%. 30%. Isso é científico. Você consegue guardar 30% dessa informação. Se você prestou muita atenção, se você cochilou, se você dormiu, se você conversou, se você olhou outra coisa, menos de 30%. Aí quer dizer que você pegou 30% da bênção. Aí você quer que Deus faça 100% na sua vida. Só que se você quer que Deus faça 100% na sua vida, então tenha mais fé. Como você vai ter mais fé? Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. A pastora veio aqui como profeta, ela falou algo da parte de Deus. Ouça, não esqueça. Não esqueça disso. Dê valor a isso. Pessoas estão sendo levantadas aqui no meio de vocês para ser profeta. Ouça. Venha com discernimento entender. Porque Deus está levantando uma igreja de profetas. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está levantando uma igreja de profetas. O que é profeta? É a boca de Deus aqui nessa terra. Você vai ser a boca de Deus aqui na terra. Deus vai falar através de você. Glória a Deus. Só que quando Deus falar através de você, você não pode ter mau hálito. Porque senão as pessoas não vão ouvir. Não vão te ouvir. Porque por mais que você esteja falando, a pessoa não vai ouvir. Por quê? Porque ela vai tampar o nariz aqui, ela vai... Meu Deus, essa pessoa não vai parar de falar. Eu não aguento. A pessoa está pensando, você está falando coisas ótimas aqui, a pessoa está pensando, e aquele Listerine, eu acho que eu vou comprar, vou dar para ele. Nossa, será que essa pessoa não escovou os dentes? O que será que essa pessoa comeu? Você está falando coisa aqui, a pessoa está pensando em outra coisa. Mas por quê? Por causa do mau hálito. Porque fede, pecado fede. Aquilo que você comeu muitas vezes vai feder. Então entenda isso. Sabe que se a gente obedecer pela metade, a gente pode perder a bênção inteira. Cuidado com isso. Se você obedecer pela metade, você pode perder a bênção inteira. Você quer a bênção inteira? Obedeça por inteiro também. Por quê? Porque quando Jesus falou sobre isso aqui, ele disse assim, olha, eles dão o dízimo, da hortelã, do endo do cominho, mas esquece as coisas mais importantes. A justiça, a misericórdia, a fé. Então não adianta nada você vir aqui colocar dinheiro aqui, se você não tiver fé. Se você não tiver fé, não adianta você ofertar a Deus. Não adianta. Não adianta você nem ofertar a Deus. Olha, presta atenção. Então, mas você não está obedecendo? Você vai perguntar. Eu não estou obedecendo a palavra de Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é possível que você obedeça. Mas é impossível você agradar a Deus. E se você não consegue agradar a Deus com a sua oferta, porque ela não foi com fé, você não vai receber nada. Aqui nós então trabalhamos você para que você tenha fé. E aí você possa fazer esse ato, você obedeça. E aí você seja abençoado. Não adianta nada eu te ensinar a fazer sem fé. Faça com fé. Tenha fé. Tenha fé no que você está fazendo. Por quê? Porque senão a sua oferta fede. Imagina se nós, como seres humanos, nós somos sensíveis a isso. Imagina Deus santo, santo, santo. Pelo menos 3 vezes santo. A hora que ele olhar para a sua oferta sem fé,
O que vai acontecer? Você acha que Deus vai achar o que disso? Então, faça com fé. E ainda aqui, no 17, gente. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Dê glória a Deus por essa igreja, porque graças a Deus eu posso dar testemunho. Nós não falsificamos a palavra de Deus aqui. Nós estamos falando a verdade de Deus. Muitas vezes eu sei que você vai sair daqui com o nariz torto pelo que eu estou falando. Vai sair aqui até irritado com o que eu estou falando. Mas nós não falsificamos a palavra de Deus. Antes nós falamos com sinceridade de Jesus Cristo diante de Deus. Glória a Deus por isso. Eu falo com sinceridade o que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui eu falo com sinceridade. O pastor prega com sinceridade. A pastora prega com sinceridade aqui. Eu não estou querendo ser melhor, que nem eu estou dizendo para você. Eu estou incluso na mesma coisa. A mesma coisa que a pastora chegou aqui e falou assim, de ser usado, de saber o que está queimando no coração. Eu sei, Deus falou comigo também. Então nós temos que ser humildes. Por quê? Porque o orgulho fede. Prepotência fede. Isso fede. E você vai perceber um pinguinho de orgulho que a pessoa tem, a pessoa fala com você, você sente. Fala, nossa, o que essa pessoa se acha? Orgulho fede. Às vezes a pessoa falou coisas até boas, só que você sabe, fede. Tem alguma coisa errada. Apesar de ser a verdade, tem um cheiro ruim, tem alguma coisa que cheira mal nessa história. Então não adianta você falar de Deus quando a sua vida fede. E graças a Deus aqui, Deus tem nos feito perfume de Cristo, cheiro suave, graças a Deus. Não por nosso merecimento, porque nós somos como qualquer outro ser humano aí. Se deixar, a gente vai longe, vai embora. Não é pela minha vontade que eu estou no caminho de Deus, foi porque Deus escolheu. E eu deixo Ele operar em mim, e você tem que deixar Ele operar em você. O segredo é, ai Deus, eu comi isso aqui que eu não devia. Me lava, me limpa. Eu andei por onde eu não devia. Eu fiz o que eu não devia. Pede para Deus perdão, pede para Ele tirar da sua vida. Deixa Ele operar em você. Não só a sua salvação, não só os dons espirituais, que nem a pastora falou aqui. Deus quer usar você. Muitas vezes você não deixa. Um dos maiores pecados que a gente comete na nossa vida, todos nós, e eu falo de mim, para começar, é resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você, faz isso. Você fala, não, eu não vou fazer. Ah, eu não consigo, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Você está resistindo ao Espírito Santo. E se eu demorar para fazer? Você está resistindo ao Espírito Santo. Isso é resistir ao Espírito Santo, isso é pecado. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Quando Ele fala com você dentro do seu coração, a gente fala dentro do coração, gente, mas não é no seu espírito que Ele fala. É no seu espírito. O Espírito Santo fala com o nosso espírito, Ele testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E outras coisas muito mais Ele fala. E quando Ele fala, então se Ele está mandando você ofertar, oferta. Mas oferta com fé. Se Ele está mandando você falar, fala. Se você está mandando você pregar, prega. Está mandando você apresentar uma dança, apresente. E por aí vai. Está mandando você orar, ore. O meu problema com Ele é esse aí. Ele está falando assim para mim orar mais. E muitas vezes, Deus, estou cansado. Não sei o que. Não adianta. Eu tenho que orar mais. Mas e para você? O que Ele está falando? O que está fedendo na sua vida? A minha, o que está fedendo diante de Deus é falta de oração. E na sua? O que é que está fedendo? Então, nós somos o bom perfume de Cristo. E graças a Deus aqui, nós não falsificamos a palavra. A última que eu preguei, né? Até perguntei para Deus, mas eu tenho sempre que trazer essas palavras desse jeito assim? Não tem umas coisas aí mais legais assim para a igreja, umas coisas mais animadas? Não tem não? Aí Ele me deu uma frase. Ele disse para mim, Ele me explicou. A palavra tem que ser dura, salgada e amarga para gerar sede. Sede da água da vida. Quando vem com palavra doce, você quer uma Coca-Cola depois. Você quer coisa mais doce. Agora quando é salgado, aí tem que ser água. Quando é amargo, aí tem que ser água. E a água da vida é aquela que você vai tomar aqui. Então, glória a Deus pela palavra. Eu espero que você saia daqui para cheirar bem. Que nós possamos sair daqui limpos agora pela palavra. Para entender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Porque as bênçãos vêm. Assim como as coisas ruins, o cheiro ruim atrai coisas ruins
para a sua vida, o cheiro bom atrai coisas boas. A bênção vai seguir você. Por quê? Porque você tem um cheiro bom, cheiro de bênção. Então as bênçãos vão te seguir.